quando você vai resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, você vai procurar as autofunções e os autovalores de um dado sistema, né? Um método muito conveniente de você fazer isso de forma numérica no computador é você discretizar o espaço, ou seja, você pegar, por exemplo, a coordenada x, que era para ser um espaço contínuo, né? E aí você discretiza ela em alguns pontos, né? Tipo um número finito de pontos. E aí você escreve as derivadas que estão na equação de Schrödinger a partir do que a gente chama de método de diferenças finitas. E aí você reescreve o problema inteiro na forma de uma matriz e manda um computador encontrar os autovalores e autovetores dessa matriz. Porque essa matriz ela vai ser uma representação direta do hamiltoniano do seu sistema, né? Uma representação matricial do hamiltoniano do seu sistema, né? Mas de uma forma discreta, né? Se o seu a distância entre os pontos discretos for muito pequena, aí isso vai dar uma aproximação muito boa para a solução. Mas como é que a gente faz isso então, né? Eu vou discutir isso aqui nesse vídeo. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, então, para um caso unidimensional, que é o caso mais simples, você vai ter uma equação de Schrödinger independente do tempo dada por uma coisa assim, né? Aí ela é só uma dimensão, então só precisa escrever d2 dx2 de psi. Já é o psi minúsculo, que não depende do x e do tempo, certo? É só depende do x aqui. Aí eu tenho um potencial que só depende do x. Psi é igual a E vezes psi. É isso? Uma primeira coisa que eu queria fazer aqui eu faço isso em quase todo o cálculo que eu vou fazer, que eu coloco no computador, eu gosto de fazer isso para não precisar ficar colocando constantes dentro do computador, no cálculo lá. Eu vou fazer uma substituição aqui, que guardem essa substituição aqui, que ela é muito útil, é você trocar h cortado ao quadrado sobre 2m por energia de Rydberg multiplicado pelo raio de Bohr ao quadrado. Que aí agora eu só tenho essas duas constantes, e são constantes que são mais ou menos fáceis de lembrar para quem trabalha com semicondutores, a gente usa muito ou com física do estado sólido em geral, a gente usa muito esses conceitos de raio de Bohr, energia de Rydberg, etc. Né? Então, esse termo aqui, se eu fizer essa substituição, esse termo aqui vai acabar virando energia de Rydberg vezes a zero ao quadrado. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir a equação inteira por energia de Rydberg, multiplico 1 sobre Rydberg aqui em todo canto, né? E eu pego esse a zero ao quadrado e incluo ele no x, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que o meu novo x, ele vai ser o x que eu tinha antes, dividido por a zero. E aí agora, como a zero é uma coordenada de posição, né? Ele tem uma unidade de distância. Quando eu dividir isso aqui, esse x vai ficar adimensional, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, essa minha coordenada que estava com dimensão, eu vou chamar ela de coordenada barra. O v também ele tinha dimensão de energia. Eu vou colocar como v barra, e o e que tinha dimensão de energia eu vou botar como e barra, certo? Então, ó, o novo x é o x que tinha dimensão dividido por a zero, certo? O novo v, ele é o v que tinha dimensão dividido por Rydberg. E a nova energia é a energia que antes tinha dimensão de energia, tipo 1000 eV, por exemplo, e dividido pelo Rydberg aqui, certo? Pronto, se você fizer isso, a sua equação de Schrödinger vai poder ser escrita de uma forma mais limpa. Ela vai ficar assim, né? Ó. Bom, menos 1, não menos h cortado, né? Menos 1. Na verdade, não vamos nem colocar o menos 1 mais, porque é só 1, né? Então eu posso colocar só derivada segunda direto. d2 dx2 de psi mais o v, agora esse v é adimensional, né? O v que estava na unidade de 1000 eV, por exemplo, e você dividiu por Rydberg. Aí isso vezes o psi é igual a energia adimensional multiplicado pelo psi. Pronto. Então essa é a equação que eu vou querer resolver agora no computador. Agora, o que é que a gente chama de diferenças finitas? Na verdade, vamos primeiro fazer o seguinte. Eu pego esse eixo x, esse é o meu eixo das posições. Esse eixo ele deveria ser contínuo, né? Mas agora eu vou colocar ele como sendo discreto. Eu vou colocar, tipo, vários pontos aqui. Esses pontos, eles têm aqui, esse aqui, por exemplo, é o iésimo ponto. E aí a distância entre dois pontos desses eu vou chamar de Δx. E aí é bom você colocar um Δx pequeno, né, na sua unidade de comprimento. E se eu fizer dessa forma, as derivadas vão poder ser escritas com aquilo que a gente chama de diferenças finitas, certo? O que é que é isso?
é você reescrever. Se você lembrar da definição de derivada de uma certa função f, essa derivada ela é aproximadamente uma coisa, ela na verdade você pode fazer isso através de limite, mas ela num espaço discreto desse, ela vai ser aproximadamente o f de i mais 1 menos o f de i sobre ΔX. Se você lembrar, a definição de derivada mesmo seria limite de f em x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, aí você bota o limite que ΔX vai para zero, né? Aqui eu não vou colocar o limite mesmo, eu vou dizer que ΔX é tão pequeno que isso aqui é praticamente igual a esse outro lado, certo? O lado esquerdo é praticamente igual ao direito. Uma outra forma de você escrever essa derivada também, que é a derivada primeira, seria você pegar o f de i menos 1 e dividir por ΔX, certo? Isso aqui também é uma forma de você fazer derivadas primeiras, né? E a derivada segunda, nesse mesmo contexto aí, eu já vou colocar aqui a derivada segunda, porque tem mais de uma forma de escrever ela aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar uma vez usando essa forma, e aí quando eu pegar a derivada da derivada, eu vou fazer usando essa forma. Se você fizer isso, aí a expressão fica mais simétrica, porque se eu fizer duas vezes uma dessa, você vai acabar precisando de um ponto f de i mais 2, por exemplo. Eu quero evitar fazer isso. Se vocês tentarem fazer no papel aí, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque é uma coisa muito de matemática e eu queria que o vídeo tivesse mais física, né? Então, mas vamos colocar aqui, tentem fazer vocês mesmos essas derivadas aí, ó. Se você fizer do jeito que eu estou falando, primeiro uma, depois a outra, você vai acabar encontrando uma coisa tipo assim, né? F de i menos 1 e aqui dividido por ΔX ao quadrado. Pronto, então essa é a expressão que eu vou usar para substituir na derivada segunda da minha equação de Schrödinger lá, né? Então minha nova equação de Schrödinger aqui, ela vai ser reescrita assim, né? Menos, aí aqui a derivada segunda vai ser psi de i mais 1, ou seja, o psi nesse ponto posterior, né? Menos 2 vezes psi de i mais psi de i menos 1, tudo isso dividido por ΔX quadrado, né? Mas aí aqui eu discretizei o espaço, o v, que era uma função de x, também vai ser um v que em cada ponto do espaço aqui, o v vai ter um valor diferente, né? Então eu vou ter v de i, psi de i, isso aqui é igual a energia, que é uma constante, psi de i, né? Então essa aqui é a minha nova equação diferencial, né? Então como é que eu posso reescrever isso aqui de uma forma melhor? Eu posso reescrever isso tudo assim, ó. Menos 1 sobre ΔX quadrado, isso é o que multiplica psi de i mais 1, mais, aí eu tenho 2 sobre ΔX quadrado mais o v de i, isso é tudo que multiplica psi de i. E aqui mais menos 1 sobre ΔX quadrado, psi de i menos 1, isso aqui vai ser uma energia psi de i, né? Aí aqui eu posso até, vou começar a chamar isso aqui, eu vou chamar esses termos aqui de b, são constantes, né? Essa constante aqui eu vou chamar de b, e essa constante aqui eu vou chamar de a de i, certo? Porque ela é a de i, porque em cada i eu tenho um v diferente, e o v diferente vai me dar valores diferentes para esse a de i, né? Bom, o que eu acabei de encontrar aqui é o seguinte, porque para cada ponto do espaço, essa equação precisa ser satisfeita. Então vamos lá, vamos colocar aqui o primeiro ponto. No primeiro ponto eu vou dizer que i é igual a 1, i menos 1 não existe, porque o primeiro ponto é o i igual a 1, né? Então i menos 1 não existe, eu não preciso botar esse primeiro termo aqui. Mas o segundo termo, eu tenho a1 psi de 1 mais b psi de 2 mais, aí tem alguma coisa multiplicando psi de 3? Não, né? Então eu vou ter 0 vezes psi de 3, por exemplo. E mais 0 psi de 4, mais 0 psi de 5, e assim por diante. E aí isso aqui precisa ser igual a E psi de 1, né? Existe uma outra equação que também precisa ser satisfeita, que é B psi de 2, ou psi de 1, mais A2 psi de 2, mais B psi de 3, mais, aí não tem mais nada, quando I for igual a 1, quando I for igual a 2, eu só preciso desses três termos, eu não tenho nada multiplicando psi 4,
e nem nada adiante aqui, né? Então aqui eu vou ter o E psi de 2. Qual uma terceira equação que eu posso escrever? Eu posso escrever uma em que eu tenho B multiplicando psi de 3, tenho A3 multiplicando psi, na verdade, B multiplicando psi de 2. B multiplicando psi de 2, A3 multiplicando psi de 3, mais B multiplicando psi 4, e o resto é tudo zero, né? E aqui eu tenho 0 multiplicando psi de 1. Nessa minha equação aqui não tem nada multiplicando psi de 1, né? E aí aqui eu boto psi 3. Notem que isso aqui, psi 1, psi 2, psi 3, todos fazem parte de uma mesma função. É a função no x igual a 1, no x igual a 2, no x igual a 3, que são os valores discretos do eixo x, tá certo? Aí agora, existem, se eu discretizei o sistema em n pontos, o que eu tenho aqui é n equações desse tipo aqui, né? Você vai aqui olhando, isso aqui vai seguindo aqui até você encontrar 0, 0, 0, né? Ó, você vai ter 0, 0, 0, multiplicando todos os termos, e os últimos termos vão ser b psi de n menos 1 mais a n psi de n, isso vai ter que ser igual ao E psi de n. Isso é uma coisa assim, né? Então, note que isso aqui é um conjunto de equações com várias variáveis, e são várias equações, né? Mas o número de equações e o número de variáveis é igual. Eu posso escrever isso aqui, inclusive, numa forma matricial, né? Então, vamos reescrever isso aqui numa forma matricial. Um jeito da gente escrever isso aqui vai ser o seguinte: eu construo uma matriz, e aí nessa matriz o que é que eu tenho? Eu tenho A1, B, depois 0, 0, 0 e assim por diante. Depois eu tenho B, A2, B, 0, 0, 0 e assim por diante. 0, B, A3, B, 0, 0, 0 e assim por diante. E isso tudo aqui vai multiplicar o psi1, psi2, psi3. Então, gostaria que vocês tentassem fazer vocês mesmos aí, essas matrizes, para vocês confirmarem que tudo isso aqui é verdade, certo? Eu posso reescrever essas equações dessa forma que eu estou colocando aqui, não é isso? E aí, ó, o que é que tem aqui? Eu tenho uma diagonal aqui que não é nula, uma diagonal embaixo que não é nula e outra diagonal em cima que não é nula também. Mas o resto é tudo nulo. Essa matriz aqui, ela tem uma classe diferente, uma classe especial de matriz, essa aqui chama de matriz tridiagonal. E isso que a gente está fazendo, essa matriz tridiagonal aqui, ela representa o próprio hamiltoniano. Ela é o H mesmo, ele é o hamiltoniano do sistema. Essa equação que eu estou escrevendo aqui, ela nada mais é que a equação H psi é igual a E psi, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, não é isso? Só que agora eu reescrevi essa equação, de fato, na forma de uma equação de alto valor de matrizes mesmo, né? Como a gente vê em álgebra linear. Então, se você tiver um método matemático, tipo em Fortran existe isso, se você procurar a biblioteca chamada LAPACK no Fortran, essa biblioteca aqui, se você procurar LAPACK ou ARPAC em Fortran, eu estou falando em Fortran porque muita gente em física ainda usa Fortran, certo? Mas se você procurar outras bibliotecas de álgebra linear no Python ou no C, vai dar na mesma também, certo? Nessas bibliotecas aqui, você tem umas rotinas que já são feitas para isso aí, sabe? Tipo, no livro Numerical Recipes, você também consegue encontrar essas rotinas, que são rotinas computacionais para resolver essa equação quando você tem uma matriz que é tridiagonal, certo? Mas se você quiser usar uma matriz, esse aqui é uma matriz esparsa, né? Ela é um caso específico de matriz esparsa, é uma matriz que alguns pontos dela são zero e outros não, né? Por que eu estou enfatizando isso? Por que você simplesmente manda diagonalizar isso aqui com uma matriz qualquer? Chama tudo de zero e acabou-se e bota as diagonais lá, né? Porque não é bom para o computador ficar guardando zeros. Se você tem uma matriz dessa e ela tem um monte de zeros desse jeito,
o mais conveniente é você mandar o computador não escrever os termos em que você sabe que é zero, certo? Se ele não escrever os termos que você sabe que é zero, ele gasta muito menos memória e na hora de calcular ele aceita você colocar muito mais pontos, entendeu? Então você vai poder fazer um cálculo mais preciso e mais rápido, porque o computador não vai anotar aquilo que é zero porque ele sabe que é zero. Então ele não vai fazer as contas para isso. Quando você pega essas rotinas que já sabem que a matriz é tridiagonal, como por exemplo no LAPACK, ARPAC, no Numerical Recipe, você pode procurar uma rotina chamada IMTQL. Essa rotina aqui, ela diagonaliza matrizes tridiagonais. Se você olhar lá no Numerical Recipes, nesse livro que tem para Fortran e para C e tal, você vai ver que tem umas rotinas desse tipo que diagonaliza isso aqui facilmente. Se não, se você quiser usar no Python, já deve ter rotinas de álgebra linear e no MATLAB com certeza tem uma rotina dessa. Se você quiser usar a rotina do MATLAB chamada EIGS, e aí no caso no MATLAB, se funciona para o MATLAB, também funciona para o Octave, que é gratuito, né? Para Linux e tudo, né? Bom, se você usar esses programas, a rotina EIGS vai te ajudar a resolver essa matriz tridiagonal. Mas resumindo, o que é que você tem que fazer? Você tem que botar essa matriz no computador. Aí eu recomendo que você coloque essa matriz de forma esparsa, ou seja, você não mande ele colocar zeros. Diga para ele que se o termo não é zero, se o termo não existe é porque ele é zero. Se você fizer isso e usar uma rotina para matrizes esparsas, você consegue diagonalizar de uma forma rápida, certo? Bom, e aí depois que você diagonalizar, você vai ver que existem N autofunções. No caso, você vai ver N autovetores, computacionalmente falando aí, de vetores em termos de computação aí, né? Você vai ter, tipo assim, uma certa solução que eu vou chamar de psi, aí é a primeira solução. Esse psi aqui vai ser dado por uma matriz que é tipo psi1, psi2, uma matriz coluna, né? Ou matriz linha, sei lá. Alguma coisa desse tipo. E aí, essa é a primeira solução, né? E para ela vai estar associado uma energia que é a autoenergia E1. Quando você pegar a próxima função, psi2, essa também é uma autofunção. Ela vai ser escrita como psi2 no ponto 1, psi2 no ponto 2 e assim por diante. E a ela vai estar associada uma energia E2 e assim por diante. Então, se você fizer isso, você vai ter N funções desse jeito aí e você vai ter resolvido o problema, né? Agora, vamos colocar mais uns detalhes aqui no problema, certo? Em física do estado sólido, existe um conceito que é interessante, que é o que chamo de massa efetiva, certo? Nesse conceito aí, nesse conceito de massa efetiva, você vai ter uma massa que, como você tem um sólido, a massa ela não vai ser a mesma massa do elétron livre, certo? A massa da partícula que você tem aqui, que pode ser um elétron, por exemplo, dentro de um sólido, ela não é igual à massa do elétron livre. E se você tiver sólidos diferentes conectados um no outro, no que chamam em semicondutores, por exemplo, chamam isso de heterojunção, se você tiver sólidos diferentes, você tem massas diferentes ao longo do eixo x, certo? Então, você vai ter uma massa que é uma função de x também. E aí, se isso acontecer, como é que fica a energia cinética, né? A energia cinética, vocês vão ver que ela vai acabar sendo escrita assim, ó. A gente vai continuar tendo um d dx, mas agora esse 1 sobre m, ele vai estar dentro da derivada, né? E aqui, isso aqui é um m que ele é adimensional já, certo? Tipo, a massa aqui é tipo o múltiplo da massa do elétron. Mas é uma função de x, certo? E aqui vai ter um psi mais v psi igual a e psi, né? Bom, e agora, se eu tiver que resolver dessa forma aqui, como é que a gente faz? Aí a gente vai ter que reescrever as derivadas aqui, né? Então, o primeiro termo vai ser d dx de psi, ele vai continuar sendo psi de i mais 1 menos psi de i. Eu vou começar com esse, porque eu poderia começar pelo outro também, né? Psi de i menos psi de i menos 1. Né? Mas não, vou botar psi de i mais 1 menos psi de i. O próximo termo não é uma derivada da derivada, é a derivada de 1 sobre m vezes a derivada. Então, esse termo aqui, dx de 1 sobre m
t dx, o que eu vou fazer vai ser, eu agora vou pegar a derivada na outra definição. Eu pego psi de i mais 1 menos psi de i, isso aqui é a derivada que eu acabei de fazer, mas isso eu boto no ponto i. E a próxima, psi de i mais 1 menos psi de i sobre delta x, eu vou fazer essa agora no ponto i menos 1. E tudo isso eu divido por delta x. Né? Aí, se eu fizer isso, então, minha matriz agora, daquilo que eu tinha antes, eu vou ter uns termos agora que vão ser assim, ó. Então, vamos continuar aqui para poder a gente completar essa conta e depois a gente substitui na equação de Schrödinger. Quando o i mais 1, se o i for o próprio i, o i mais 1 vai acabar virando... Ah, faltou a massa aqui, né? Tem uma massa aqui dentro. Pronto. Quando eu tiver psi de i mais 1, eu tenho 1 sobre esse delta x, multiplica o outro delta x, vai ficar delta x quadrado. O m é no iésimo ponto mesmo, e isso multiplica o psi de i mais 1. Aí, menos. Eu tenho um termo que inclusive eu vou colocar os dois termos, já vou abrir um parênteses, porque eu sei que vão aparecer dois termos desse jeito. Psi de i, quando o i é i mesmo, eu vou ter 1 sobre delta x quadrado, mais 1 sobre delta x quadrado m no ponto i, né? Mais o... deixa eu só corrigir uma coisa aqui rapidinho. Pronto, então vai ser 1 sobre delta x quadrado e o m no ponto i, né? E vai existir um outro termo que é quando eu tenho psi de i mais 1 e ele está colocado no ponto i menos 1. Então eu tenho psi do ponto posterior mais o i está um ponto antes. Então como é que eu vou colocar isso? Eu vou botar 1 sobre m de i menos 1 delta x. E em ambos os casos... só isso mesmo. E em ambos os casos eu estou multiplicando o psi de i. Pronto. E um terceiro termo que vai ser 1 sobre... eu tenho psi de i nesse ponto bem aqui, certo? Eu tenho psi de i no ponto i menos 1. Então, esse aqui vai ser... O m vai ficar m de i menos 1. Aqui eu continuo com delta x quadrado. Aqui eu esqueci de botar o quadrado aqui, ó. E isso aqui é o que multiplica psi de i menos 1. Pronto, agora eu tenho uma fórmula para ser substituída lá na minha equação de Schrödinger. Quando eu substituir na equação de Schrödinger, o que eu vou encontrar agora vai ser uma coisa assim, ó. Menos 1 sobre m de i delta x quadrado, que multiplica o psi de i mais 1. Aí eu tenho mais 2... desculpe, aqui na verdade vai ser ainda 1 sobre delta x quadrado m de i mais 1 sobre delta x quadrado m de i menos 1 e mais um termo de potencial. Isso vai multiplicar o psi de i, né? E um terceiro termo que é menos 1 sobre delta x quadrado m de i menos 1, que multiplica o psi de i menos 1 é igual a psi de i menos psi de i, né? Pronto, isso que eu acabei de escrever é a própria equação de Schrödinger que eu tinha antes, só que agora a massa está variando com a posição, né? Então eu posso agora reescrever isso daqui como sendo agora, a diferença que vai ter é que os b's que eu tinha definido antes também são b's de i, né? Isso aqui vai ser tipo um b de i, esse aqui vai ser um b de i menos 1, né? E esse aqui eu vou poder chamar ainda de A de I, só que ele só tem um formato um pouquinho diferente, né? Mas ele é um A de I como era o que eu tinha antes. Então você continua podendo escrever aquela matriz que você tinha antes lá, certo? Bom, agora o que é que tem uma coisa aqui esquisita, porque tem uma simetria nisso que eu fiz aqui que eu não aproveitei, certo? Eu comecei botando I mais 1 aqui, certo? E aí depois, nesse daqui eu botei o I e o I menos 1. Mas eu podia ter feito o contrário, né? Eu podia ter começado com o i menos 1
Poderia ter começado com... Eu poderia ter dito aqui psi de i menos psi de i menos 1 sobre delta x. E aí, como é que ia ficar a resposta? A resposta ia ficar diferente, né? Mas assim, na aproximação que eu estou fazendo aqui, se Δx for muito pequeno, isso não é para fazer diferença. Mas eu diria que o mais seguro é você fazer os dois, certo? Então eu vou criar, eu vou reescrever aqui tudo, vou reorganizar as minhas equações em que eu, de uma forma em que eu comecei com um desses formatos aí, que é o i mais, começa com i mais 1 e depois eu uso do i menos 1, e depois eu começo com o i menos 1 e depois eu faço o do i mais 1, e depois eu faço uma média entre os dois. O ideal é fazer uma média entre os dois, aí vai ficar tudo bem simétricozinho, fica melhor, certo? Então vamos lá, vamos reescrever aqui de novo. Uma das formas, eu vou chamar aqui de forma 1, vai ser aquela que eu acabei de fazer, certo? É aquela em que você tem menos 1 sobre, vamos ver aqui como é que era aqui, o primeiro termo era 1 sobre mi delta x quadrado, né? Mi delta x quadrado. Isso multiplica o psi de i mais 1. O segundo termo era o 1 sobre mi e a outra mi menos 1, né? Mi delta x quadrado mais 1 sobre delta x quadrado mais v de i, psi de i. E um terceiro termo que era o menos 1 sobre mi menos 1 delta x quadrado. Isso é o que multiplica o psi de i menos 1. Se você tivesse feito, eu não vou fazer aqui para poder não ficar muito grande o vídeo também, mas se você fizer esse mesmo procedimento, começando com a derivada para trás e depois fazer a derivada para frente, ou seja, tipo, começar com a expressão que tem o i menos 1 e depois usar a expressão que tem o i mais 1, o que você vai encontrar vai ser uma coisa assim, ó. Menos 1 sobre m de i mais 1 delta x quadrado, psi de i mais 1, mais, nesse agora você vai encontrar 1 sobre m de i mais 1 delta x quadrado, 1 sobre m de i delta x quadrado, mais v de i, e menos 1 sobre m de i delta x quadrado, psi de i menos 1. E aí agora, quando você fizer a média, você tem uma nova equação de Schrödinger que vai ser, vou botar aqui, 1 sobre delta x quadrado, menos 1 sobre delta x quadrado, 1 sobre m de i mais 1 sobre m de i mais 1, psi de i mais 1, mais, aí vou colocar também 1 sobre delta x quadrado. Na verdade é uma média, então tem um 2 aqui na frente, né? 2 delta x quadrado, 2. Aqui eu tenho agora 1 sobre m de i mais 1, 2 vezes 1 sobre m de i, 1 sobre m de i menos 1, v de i, psi de i, e um outro termo que é, novamente, 1 sobre 2 delta x quadrado, menos 1 sobre m de i. Vamos colocar esse menos do jeito que eu fiz ali no outro, eu vou colocar o menos na frente, certo? Então, vou tirar esse menos daqui, vou colocar o menos aqui na frente. E aqui isso mais 1 sobre m de i menos 1. Isso aqui vai ser igual ao psi de i. E aí agora eu tenho os elementos da minha matriz. Esse daqui é o elemento b de... Agora eu vou começar a chamar isso aqui de b de i. Vamos colocar b de i mais 1, porque tem um termo mais 1 ali, né? Esse aqui é um a de i. E esse aqui é o b de i menos 1. Não é isso? Pronto. Então agora se eu reescrever aquela matriz tridiagonal com esse formato aí, vai dar tudo certo. Vamos só verificar uma última coisinha aqui,
que é o seguinte, na hora de escrever a matriz, eu tenho que ser capaz de fazer uma coisa assim, ó. Aqui é a matriz, aí eu tenho A1, B1, 0, 0, 0 e assim por diante. Aí aqui eu tenho o B2, A2, na verdade o termo que multiplica o menos 1 a gente está chamando de B de I menos 1, né? Então esse aqui vai ter que ser o B1, A2, B3, né? Aí aqui eu vou ter 0, B2, A3, B4 e assim por diante, né? Qual é um problema que tem aí? Aqui, na verdade, então, ao invés de ser esse aqui, é B2, né? Um problema que tem é que é necessário que esses termos que estão aqui sejam iguais ou pelo menos conjugado complexo um do outro, porque senão a matriz não é hermitiana, né? E o meu sistema, com certeza, o hamiltoniano é hermitiano, não vai estar... Agora, se o método de discretização que eu usei fizer isso aqui ficar não hermitiano, então o método que eu estou usando é inadequado, não pode estar certo, né? Então, isso daqui, eu posso dizer que B2 é igual a B1, eu posso dizer que B3 é igual a B2, isso tem que ser verdade, senão o método que eu estou usando não está certo, né? Então vamos ver aqui, B2 igual a B1, B3 igual a B2 e assim por diante, né? Nesse termo aqui, ó, se o I for igual a 1, eu tenho o B2, né? Se o I for igual a 1, eu tenho o B2. Aí o B2 o que é que vai ter? Vai ter um M no ponto 2 e um M no ponto 1. E esse daqui, ó, se eu colocar I igual a 2 aqui, eu tenho um M no ponto 2 e tenho um M no ponto 1 também. E aí pronto, está só invertida a ordem aqui, né? Então esse termo aqui vai acabar sendo equivalente ao outro termo que eu coloquei lá, né? Então eu acho que está tudo ok, né? Então esses termos aqui são iguais, se você fizer o B3 e o B2, eles são equivalentes. E o B2 e o B1 são equivalentes e você vai conseguir fazer a matriz ficar hermitiana, né? Então é isso, se você pegar essa matriz e colocar qualquer método que você tiver no computador de escrever essa matriz de uma forma esparsa, você manda o computador diagonalizar e ele vai te dar séries de altos valores e autovetores do sistema e aí com isso você vai ter resolvido o problema. Então é isso.